Nosso evangelho de hoje é Mateus 11, de 2 a 11. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu: E de contar a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Pois bem, és tu mesmo aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Ora, João Batista estava preso em Maqueronte, segundo o historiador judeu Flávio Joséfo, ao oriente do Mar Morto, e gostaria de oferecer certeza para seus discípulos e talvez também para ele sobre se Jesus seria de fato o Messias, pois o que ele escutava sobre Jesus diferenciava muito dele, do próprio João. Jesus comia com os pecadores, alimentava-se de coisas que não faziam parte da refeição de João e ainda tinha uma forma diferente de falar sobre o reino de Deus. Jesus era, portanto, diferente na forma de ser, de se comportar e de falar com as pessoas. João era mais radical. Sinais que lhes são comuns: pá, machado, fogo. Ele era mais apocalíptico e mais do âmbito do juízo final. Certamente essas diferenças não permitiam uma clara visão do profeta com relação a Jesus. Tanto João quanto seus discípulos necessitavam de aderir de uma vez por todas ao Messias, combatendo a dúvida que atormentava a todos. E de contar a João o que ouvis e vedes. Jesus entendeu a necessidade de João, algo que não poderia ser saciado com palavras, mas com obras e testemunho de vida. Por isso, apresenta aos discípulos do Batista os sinais da presença do Messias esperado, do Cordeiro de Deus, como já tinha dito o próprio João, que tira o pecado do mundo, do libertador de Israel, que age com misericórdia, lançando por terra a linguagem do medo e do terror. Aquele que realiza a presença do reino de Deus. Os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Né? Palavras que estão em Isaías 35, de 5 a 6. Para Jesus é preciso que o homem, criado com liberdade, tenha condições de andar, que esse mesmo homem participe dignamente da sociedade, que tenha direito de escutar a palavra de Deus, que seja transformado numa nova realidade mais perfeita e que, por causa do mesmo Messias, seja capaz de agir sempre a favor dos mais desfavorecidos, dos que sofrem, aqueles que dependem de atitudes concretas do bem. E ele, Jesus, segundo Mateus, é justamente aquele que veio realizar a justiça do Pai. Mateus 3,15. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim, disse Jesus aos discípulos. Uma importante bem-aventurança de Jesus. E escandalizar-se por causa dele é o mesmo que não suportar o que ele faz,
o que ele ensina e o que ele é. Ora, sabemos que ele é, antes de tudo, todo para o Pai e veio ao mundo sendo todo para nós. Ele é o Verbo feito carne, o bom pastor, o caminho, a verdade e a vida, nossa libertação, redenção e salvação. Ele se misturou conosco, mais que isso, assumiu nossa natureza, carregou nossos pecados, morreu por nós e por nós ressuscitou. Realizou milagres, falou aos corações, ficou do lado do sofredor, abraçou a causa dos marginalizados, esteve a serviço do bem, fazendo de sua vida o mais importante dom da humanidade. E escândalo, nesse caso, brota de quem não suporta, daquele ou daquela que não tem a solidariedade como prática constante, que não entendeu nada de vida fraterna, que não sabe viver senão para si mesmo, que está sempre preocupado com o mundo e suas riquezas, escandaliza-se com Jesus, que não suporta fazer de sua vida um dom para o outro. Então começou Jesus a falar a respeito de João às multidões. Depois que deixou claro, quem ele era, quem é João. Nos lábios de Jesus, Mateus procurou colocar uma definição para o profeta batizador, aquele que não batizou, que não habitou em palácios, mas sim no deserto, um homem totalmente livre de tudo, que não vestia roupas finas, mas tão somente pelos de camelo, que não tinha outra missão senão a de ser um profeta, mas não qualquer profeta, pois se trata daquele que veio preparar o caminho do Senhor. Portanto, alguém mais que profeta, de tal modo importante que o próprio Jesus o elogiou como aquele que, entre os nascidos de mulher, não teve quem o ultrapassasse em dignidade. Um verdadeiro exemplo de homem que soube viver exclusivamente para Deus e para o cumprimento da vontade do Senhor. Alguém totalmente despojado, entregue ao exercício concreto da verdade. João não foi alguém que se deixou guiar pelos sistemas da época. Pelo contrário, caniço agitado pelos ventos. Foi sempre a voz clamante no deserto de corações ressequidos, ouvidos surdos, almas diferentes, a Deus e a sua obra. Olhos cegos para a verdade e pernas prontas para o pecado. Só existia um maior que João, ou o próprio Jesus, que colocou sua vida a serviço de todos os excluídos, de todos os tempos, em todos os lugares. Estamos no tempo da expectativa, esperando o Senhor chegar. Como deve ser a nossa preparação? Tiago nos responde com 4 pontos. É necessário, antes de tudo, ter paciência, depois ser perseverante, em seguida estabelecer a unidade e, por último, colocar os profetas como referências de sua importância. Eles falam em nome de Deus, gastaram suas vidas por causa do reino de Deus, não tiveram o tesouro senão a palavra do Senhor e o bem de todos, especialmente sofredores. Devemos esperar outro Messias? Certamente não. Muitos optaram pelo existencialismo ateu, uma ilusão negadora de si mesmo. Outros quiseram o marxismo, colocando a realização de suas vidas nas mãos de grupos dominadores e sem Deus. Ainda outros, confiando cegamente na psicanálise freudiana, afastaram-se da verdadeira fé, porque iludidos a viram como infantilidade e agora vivem à mercê de teses e mais teses que não conduzem a nada. Enfim, temos o Messias verdadeiro. O Verbo de Deus feito carne. Não é alguém chefe de nação que vem como proteção e segurança, mas é o próprio Deus. A Ele seguimos como razão absoluta de nossas vidas. Sua pessoa e ensinamentos são tudo para nós. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.